Lucas, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 27 apenas. Vamos lá. Já começamos então a palavra, tá bom, irmãos? Agora, bastante atenção, meditando bem na palavra, recebendo bem, se alimentando bem. Agora é hora de se alimentar. Agora é a hora da palavra entrar no teu coração. Teu coração precisa ser alimentado como o teu estômago precisa ser alimentado. Então, receba cada palavra que o Espírito Santo vai dando. Lucas 4, 27 diz assim, olha, Jesus estava na sinagoga, ou na igreja, para você entender, Jesus estava na igreja de Nazaré, lá onde ele foi criado, e ele estava pregando a palavra, ele estava anunciando o evangelho, e foi ali que ele mencionou esse texto, usando o Antigo Testamento, que depois nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Diz assim, olha, Jesus falando, irmão, aquele povo que aceitaram Jesus já estão na glória faz tempo, 2000 anos. Aqueles que rejeitaram já estão perdidos faz tempo, 2000 anos. Então essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é para mim e para você, tá bom? Diz assim, ó. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Deixa o versículo aí. Nós vamos ler, e vamos ler compassado, não precisa pressa. Vamos juntos? E muitos leprosos havia em Israel. Então, quantos leprosos tinha lá? Muitos. Ó, vamos de novo. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Para vocês entenderem, se ainda não entendeu. Havia muitos doentes no meio do povo de Deus. Muitas pessoas doentes. E há muitas pessoas doentes. E os que são crentes não recebem cura, não recebem bênção. Deus vai curar um que não tem nada a ver com a igreja, um que é gentil, um que é estrangeiro, um que não conhece a palavra. Por quê? Quando Jesus pregou essa palavra ali, eles queriam matar Jesus, porque Jesus estava falando. Os leprosos de Israel não foram curados. E o Sírio, que é nosso inimigo principal, foi curado. Eles estavam dizendo, Jesus, você está dando ponto para os nossos inimigos. Mas foi o que aconteceu, irmão. Olha só, presta bem atenção, grave bem esse versículo. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles... Olha, nenhum israelita foi curado, nenhum. Preste bem atenção nisso. Senão Naamã o Sírio, o estrangeiro, o inimigo de Israel. Bom, vamos lá. Então nós temos que prestar atenção para vivermos a palavra de Deus, irmão. Às vezes a pessoa lá de fora, que não conhece a palavra de Deus, ela necessita tanto, que ela vem com uma fé extraordinária, sem conhecer o poder de Deus. E ela chega na igreja, e pede uma oração, e ao receber a oração, ela é abençoada, ela é curada, ela é salva, ela é liberta. E você que está na igreja, não recebe. Por quê? Porque você não dá valor. Você não dá valor para a Bíblia, você não dá valor para o que Jesus fez por você. Você fica com seus mimimi aí, você fica com a sua confusão aí. Você fica com o seu eu, com o seu ego. Não porque eu. Irmão, a pessoa que vem lá de fora, ela vem necessitada. Ela não tem aonde se agarrar. E quando ela chega, ela acha estranho, como Naamã achou estranho, a atitude que ele tinha que tomar.
Mas no fim ele obedeceu e foi abençoado. Então veja bem, o Eliseu, irmão, ele foi um profeta no reino do norte. Nessa época Israel já estava dividido em dois. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em dois. 10 tribos foi para o norte, ou chamado Israel do norte. E 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram para o sul. Então, essas 2 tribos tinham um rei. E as outras tribos tinham outro rei. Mesmo povo, mesma nação, com 2 reis. Um que se achegavam mais a Deus e o outro que se distanciava a cada dia mais de Deus. Olha só, essa parte do norte era exatamente, consistia em 10 tribos. As 10 tribos ficaram chamando Israel do norte. E nessa época aqui, tinha um homem chamado Eliseu, que era o profeta de Deus, que ele substituiu Elias. E Eliseu, irmão, então vivia aonde? Nessa época ele morava aonde? Ele morava em Samaria. Samaria era a sede do governo das 10 tribos. O rei dessa parte ficava em Samaria também. Olha só, mas aqui fala do Sírio. O Sírio, ele era sírio, ele era da Síria. Veja bem, a Síria e Israel sempre foram inimigas, sempre. Os inimigos mais cruéis de Israel era exatamente a Síria. Aí quando você imagina, irmão, Abraão veio da onde? Da Síria. Quem era o pai de Abraão? Terá. Onde ele morava? Na Síria. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus e veio e plantou aonde? Aonde, irmão? Em Harã. Quem deu o nome para a cidade? Quem deu o nome para a cidade? Foi o próprio Terá, o pai de Abraão. E se tornaram inimigos cruéis. Um não podia olhar para o outro. E até hoje é assim, irmão. Só para você se localizar aqui nesse texto que nós estamos falando. Hoje essa parte é chamada República Árabe. Quando você vê na televisão República Árabe, é exatamente a Síria antiga, é a mesma. Damasco é a mesma, é a capital. Continua sendo capital até hoje. Só mudou o nome do país, ou dos países, porque são vários. Então, veja bem. O Naamã, ele era da Síria. Para vocês terem uma noção, assim, de história, de alguma coisa que aconteceu, antes de eu entrar aqui no fato, na mensagem, é o seguinte. As últimas guerras entre Israel e a Síria, ou a República Árabe, uma foi em 1948, quando se formou Israel de novo. Uma guerra tremenda. Se você souber da história, irmão, é só uma coisa de Deus mesmo. Porque Israel não tinha nada. Israel não tinha nada. E Deus formou a nação novamente, usando pessoas poderosas do mundo. A outra guerra de Israel contra os sírios, ou contra a República Árabe, foi em 1967. E a última agora foi em 1973. Sem falar dessa que está acontecendo lá. E o Naamã era de lá. Então eu vou ler o texto no Velho Testamento, para vocês se localizarem, que está em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Então lembre-se, irmão, são parentes. Eles são parentes. Os árabes são parentes de Israel. Você já pensou uma coisa dessa, irmão? E vive brigando. E vive em confusão.
Olha só, vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Olha o que diz aqui. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso. Porém, quero falar do porém hoje com vocês. Quero falar do porém. Mas, olha, irmão, presta atenção, numa dessas pelejas, então Naamã era o segundo depois do rei. Era um homem super considerado. Todas as batalhas que ele ia fazer, ele estava diante daquelas pelejas, daquelas guerras. E o Senhor dava livramento para eles. E o Senhor abençoava aquele povo que não tinha nada a ver com Deus. Era um povo que não buscava Deus, tinha outros deuses, e no entanto, o nosso Deus abençoava aquele povo. Os planos de Deus, irmão, são fantásticos. A nossa mente não chega a compreender as coisas de Deus. Olha só. Naamã, numa dessas investidas em Israel, ele levou aquela menina, menina, uma adolescente, para a sua terra. E deixou aquela menina como escrava na sua casa. A história fora da Bíblia, não estou dizendo da Bíblia, estou falando fora da Bíblia, que nós já pesquisamos. Fora da Bíblia, Naamã tinha matado o pai e a mãe dessa menina. A Bíblia não menciona esse fato. Mas a história, se você for pesquisar, você vai ver. Naamã, quando entrou em Israel, ele matou o pai e a mãe dessa menina e levou a menina como escrava para a sua casa. Aquela menina tinha todos os motivos do mundo para não gostar de Naamã. Mas foi ela o canal que Deus usou para salvar a vida de Naamã. Então presta atenção. Eu quero falar com vocês a respeito disso, porque foi através dela que Naamã foi curado, foi abençoado, foi restaurado, foi purificado da lepra. Olha só que palavra que aquela menina deu, irmão. Dizendo para a mulher, para a senhora da casa, para a esposa de Naamã: se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria e fosse lá falar com o homem de Deus, ele seria curado da lepra. Olha, irmão, presta bem atenção. A responsabilidade que a igreja tem. Não é o pastor da igreja, mas a igreja em si tem. Quando você vê uma pessoa necessitada, uma pessoa doente, uma pessoa enferma, a sua obrigação, o seu chamado é para isso. Deus te chamou para isso. Ou você pensa que Deus está feliz com a vida que você leva? Olha só. Aquela menina, irmão, ela foi o canal de Deus. E Deus quer usar você para ser o canal de bênção para alguém. Deus não te chamou, irmão, para você ficar sentado aí só ouvindo. Você tem que ficar ouvindo para se alimentar. Mas quando sair daqui, você tem que agir. Por exemplo, no domingo à tarde, nós não temos nada a fazer para a obra de Deus, sendo que domingo nós chamamos dia do Senhor. O que você faz no domingo? Você telefona para alguém, você vai visitar alguém, você vai levar cesta básica para alguém que está precisando, você vai no hospital visitar alguém, você vai distribuir folheto, pelo menos de frente do hospital ou em algum lugar. Então o que você faz no dia do Senhor para o Senhor? É por isso que a frieza toma conta, porque nós não fazemos nada, ficamos parados, pensando na nossa vida, nos nossos negócios, no dinheiro que nós temos que ganhar. E a obra de Deus vai ficando para trás. Então, veja bem, essa menina, ela tinha tudo. Acho que foi o Januário que pregou, que falou a respeito dela. Ela tinha de tudo na vida dela para dizer, eu quero mais que o Naamã se dane. Eu quero mais que Naamã morra com essa lepra.
Ela tinha todas essas possibilidades, mas ela procurou o outro lado. O lado do amor, o lado de fazer a obra de Deus, o lado de proclamar o nome do Senhor, o lado de glorificar o nome de Deus. Deus não tem culpa do que aconteceu. Deus não tem culpa que Israel estava longe de Deus. O problema é deles, mas eu estou com Deus. E ela deu a informação. Se Naamã for para lá, vai ser curado da lepra. Irmão, quando você falar com um doente, diga, se você for para a igreja, entregar vida a Jesus, você vai ser restaurado, você vai ser curado, você vai ser salvo, você vai ser liberto. Mas se você não faz, irmão, nem por você, se você não dá glória a Deus nem por você, como que você vai fazer a obra de Deus, irmão? Presta atenção aqui no que Deus está falando com a gente. Irmão, é coisa séria. É coisa séria. Sabe por quê que o Senhor disse para mim falar assim mais forte com a igreja? Porque senão a nossa árvore vai ser cortada. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Não vá pensar que nós vamos ser ainda salvos, não. Se nós não produzirmos frutos, irmão, nós vamos ser cortados e lançados fora. Então nós temos que batalhar, nós temos que lutar, nós temos que ir em frente. Naamã, então, irmão, era o braço direito do rei da Síria. Herói de guerra. Mas ele tinha na vida dele um porém. Guarde bem essa palavra. Porém, leproso. Qual o seu porém? Qual o seu porém? Você tem um bom emprego? Você tem família? Você tem uma casa? Talvez você tenha um carro? Mas no final diz assim, porém, qual que é seu porém? Porém, frio espiritualmente, porém, sem o Espírito Santo, porém, sem leitura da Bíblia, porém, sem oração, porém, qual é o seu porém? Porém, doente, porém, problema, porém, dificuldade, porém, vive com dor, porém, o quê? Qual é o seu porém? Qual é o seu porém? Vamos lá. Olha, porém, leproso. Quando Naamã foi até o homem de Deus, porque Naamã primeiro veio ao rei de Israel. Olha, ele é o rei. Então Naamã veio direto com o rei. O rei rasgou todas as vestes reais. Ele rasgou as suas vestes reais. Eu sou Deus para dar vida ou para matar alguém? Mas Eliseu ficou sabendo. Falou, manda ele vir falar comigo. Ele foi. Eliseu atendeu Naamã? Não. O segundo homem mais poderoso do mundo daquela época, estava na porta da casa de Eliseu. Eliseu nem para fora saiu. Se fosse hoje, hein? Meu Deus do céu. Os homens de Deus aí iam tudo agarrar o Naamã lá, abraçar, não queria nem saber se a lepra ia passar para eles. Porque hoje as igrejas estão tudo assim, se agarram aos políticos, se agarram aos poderosos, se agarra a quem tem dinheiro. Ou não é? Eliseu nem saiu de casa. Onde ele estava, ele ficou, a hora que ele recebeu a notícia, e mandou Geazi, um menino ou um jovem que trabalhava para ele. Manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele vai ser curado da lepra. Olha o que aconteceu, versículo 11. Lá vem mais um porém do Naamã. 2 Reis mesmo, capítulo 5, verso 11, diz assim, olha só, porém, você percebeu, irmão, que Naamã não tinha só um porém? Porém, Naamã, cheio de orgulho, cheio de arrogância, eu sou poderoso, eu sou Naamã, eu sou o braço direito do rei da Síria, eu sou herói de guerra, eu sou.
Então, quando ele recebeu a notícia para mergulhar 7 vezes no Jordão, olha o que aconteceu. Porém, Naamã muito o quê? Muito se indignou e saiu dali com raiva do homem de Deus. Saiu de lá, irmão, xingando. Saiu da presença dele, indignado. Outro, porém, dizendo, eis que dizia comigo, certamente ele sairá. Ele pensava que Eliseu ia sair, olha lá, e fazer isso com ele. Pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar onde está a lepra, e restaurará o leproso. É isso que ele pensava. Mas não aconteceu nada disso. Vai lá e mergulha 7 vezes. Então, irmão, mas também tem os poréns de Eliseu, você sabia? Tem os porém de Eliseu também. Quer ver? Versículo 8. Olha, no versículo 8. O que está escrito lá? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, provavelmente o próprio Geazi ou algum outro servo de Eliseu. Mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Viu só? É isso aí, irmão. Aí, os auxiliares de Naamã, ou seus ministros que o acompanhavam, começaram a dizer para Naamã, mas Senhor, se o homem de Deus falasse um negócio muito difícil para o senhor fazer, o senhor não ia fazer? O senhor não quer ser curado da lepra? Se ele falasse uma coisa extraordinária para o senhor fazer, o senhor não ia fazer? Ia fazer. Mas mergulhar no Jordão, olha essas águas aí. E os seus auxiliares convenceram ele. Falou, se o homem de Deus falou para você ir lá, vai lá, não custa nada. Vai lá, mergulha 7 vezes lá conforme ele falou. Às vezes na igreja é assim, irmão. Usa o sal, você não usa. Usa a água, você não usa. Como que você vai ser abençoado, irmão? Ora em casa, você não ora. Jejua, você não jejua. Como que você vai alcançar a vitória? Leia a Bíblia para você ser edificado. Você não lê. Como que você vai ser, irmão? Como que vai acontecer? Não vai receber nada de Deus. Então, olha só. Mas o Naamã resolveu. Eu vou lá então. Começou já a deixar a arrogância do lado. Começou a chegar o orgulho do lado, porque a lepra estava matando ele. Ele sabia que ele ia morrer de lepra. O que custa? Os seus auxílios, o que custa? O senhor ir ali e mergulhar 7 vezes. O que custa? Nós estamos aqui mesmo. Vamos lá saber quais foram as conversas. A Bíblia diz que os seus auxiliares o convenceram. E ele resolveu mergulhar 7 vezes. Foi lá, mergulhou, na 7ª vez, você já sabe, ele saiu de lá purificado. Aí ele pegou toda a sua carruagem, todos os soldados que estavam com ele, voltaram para onde? Voltaram lá para a casa de Eliseu. Agora sim, agora Eliseu sai de dentro de casa e vai receber o Naamã. Por quê? O seu orgulho foi quebrado. Sua arrogância foi quebrada. A sua lepra foi restaurada. Então, aí sim, o Eliseu saiu para conversar com o Naamã. Agora, o Naamã, irmão, ele trouxe ouro, trouxe prata, trouxe vestido, trouxe um monte de coisa, riquezas incontáveis para nós. Para quê, irmão? Para entregar para o Eliseu. Vamos ver lá o que o Eliseu fez. Versículo 16. O outro porém do Eliseu. Está vendo? Tem o porém do Naamã, mas tem o porém do Eliseu também. Olha lá. Porém ele disse,
vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, estou com ele para que tomasse. Mas ele o quê? Recusou. Não quero ouro, não quero prata, não quero bens, não quero riqueza, não quero nada. Pode levar para você de volta. Você está percebendo, irmão, a diferença do porém de Naamã e os poréns de Eliseu? Tem mais um porém. Por quê? Porque o Geazi estava participando de toda a conversa, de tudo o que estava acontecendo. O Geazi, embora trabalhasse com o homem de Deus, mas ele era um ganancioso. Ele queria dinheiro, ele trabalhava por salário. Sabe essas pessoas que trabalham pelo salário? Elas não trabalham porque gostam do que fazem, elas trabalham porque elas precisam do dinheiro. Tem outras pessoas, irmão, sim, que elas ganham o seu salário, mas elas trabalham no que fazem porque elas amam o que fazem. Elas gostam do que fazem. Ela não está preocupada com quanto ela vai ganhar. Ela só quer o suficiente para se manter, mas ela ama o que faz. O Geazi não era assim. O Geazi era para ser treinado para ser o futuro profeta de Israel. Era para ser treinado para ser um homem de Deus. Mas ele, no coração dele, ele não permitia isso. Porque ele era ganancioso. Então, Naamã foi embora. O que o Geazi fez? Saiu correndo atrás do Naamã para conseguir alguma coisa. E a palavra de Deus diz então que Naamã desceu do carro, atendeu o Geazi, deu para ele, e ainda mandou 2 servos dele, falou, ajuda ele a levar tudo isso que é muito pesado. Era muito peso de prata, de ouro, de vestidos, é muito pesado. Então Naamã falou, com 2 servos dele, ajude o Geazi a levar para a casa dele. Olha só, irmão, era muita coisa. Por que 2 servos para levar, irmão? Se fosse uma barra de ouro, para que 2 servos? Punha na sacola e ia embora, pronto, acabou. Mas era muita coisa, a Bíblia diz que era muita coisa, ali tem os valores, tudo. Olha, e o Geazi, além de tudo, de ser ganancioso, trabalhar com o homem de Deus, era um tremendo mentiroso. Geazi, além de tudo, era mentiroso. Por quê? Aí ele correu lá, pôs tudo na casa dele, escondeu tudo lá e voltou com a maior cara enxuta lá diante do profeta. E o profeta, Geazi, onde você foi? Onde você foi, Geazi? E o que o Geazi falou? Senhor, eu não fui a lugar nenhum. Eu não fui nem para cá, nem para lá. Fiquei, estava aí, ó. Estava por aqui. O homem de Deus diz assim, porventura, meu coração não te acompanhou? Quer dizer, o Espírito de Deus que está em mim não te acompanhou? Não viu o que você fez? Era ocasião de pegar ouro e prata dos outros? Para que você cobiçou tudo isso? Para que você queria tudo isso? O que você vai fazer com isso? Aí vem o porém, irmão. Mais um porém de Eliseu. Quer ver? Nós estamos em 2 Reis, o versículo 26 e 27. Ó, vou ler os 2 versículos para você compreender. 26 e 27. Olha o que Eliseu disse para Geazi. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem, o Naamã, voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, olha o porém, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Olha só, irmão, de imediato, não foi amanhã, não foi depois. Como que Geazi saiu diante do homem de Deus? Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.
A lepra de Naamã, irmão. Preste atenção, a lepra de Naamã, que passou para Gease, representa o quê? Ou simboliza o quê? O pecado. O pecado que nos distancia de Deus. O problema maior daqueles que servem a Deus é que você acaba acostumando com o pecado. Porque o Espírito Santo, irmão, quando você faz uma coisa ou fala uma coisa, de imediato o Espírito Santo, ele já te fala. Ele te convence, isso é pecado. O problema do crente que acha ser tão santo, não, eu já estou salvo, meu nome está escrito no céu, eu já fui batizado. O problema é que você acostuma com o pecado. O Espírito Santo já te avisou. Você já viu na Bíblia, Deus fala 2 vezes. Ele não fala 3, ele fala 2. Depois que você não atende, ele deixa você. Quer fazer? Faça. Ele já te avisou que é pecado. Ele já te avisou que é errado. Ele já te avisou que isso aí vai distanciar você de Deus. Então, irmão, quais eram os poréns de Naamã? A lepra, a indignação, o orgulho, a arrogância e assim vai. Se você for ler o texto, você vai ver. Tudo isso era o porém de Naamã. Mas Naamã, irmão, deixou os seus poréns aonde? Ele deixou os seus poréns aonde? Dentro da água do Jordão. Águas barrentas. Até ele, discutindo lá, não, mas lá na minha terra tem uns rios melhores, tem águas límpidas. Mas a ordem de homem de Deus não era ir lá nas águas límpidas. Era aqui nas águas barrentas. Era nas águas do Jordão. É aqui. Você sabia que Naamã, irmão, teve uma conversão extraordinária. Olha, ele era inimigo de Deus, irmão. Inimigo do povo de Deus. Quando ele recebeu o milagre, irmão, ele se converteu imediatamente. Até Jesus, numa ocasião, quando chegou numa cidade, ele falou, se esse pessoal aqui não vê sinais e maravilhas, eles não vão se converter. Então Jesus começou a operar um monte de sinais naquele lugar, para eles se converterem, e eles se converteram. É tanto que quando Jesus voltou ali, irmão, não podia nem entrar na cidade, tanta gente estava ali esperando ele. Aqui com Naamã, a mesma coisa. Se Naamã não visse o milagre, ele não ia crer. Ele ia morrer incrédulo. E quando ele chegou diante do homem de Deus, e o homem de Deus não quis o dinheiro dele, aí ele se humilhou mais ainda diante do homem de Deus. Se humilhou mais ainda. E disse, então, já que você não quer nada, olha, eu quero levar um pouco de terra. Um pouco de terra de Israel. Até hoje, irmão, todos os países no mundo inteiro, quem gosta de Israel e quem não gosta, chama Israel de quê? Terra Santa. Porque o Senhor, quando apareceu ali, ele disse a Moisés primeiro, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é Terra Santa. Ele disse isso para Josué, tira a sandália do teu pé, porque onde você está pisando é Terra Santa. Quem deu o nome para a terra de Jerusalém ou Israel todo como Terra Santa não foi o homem, foi Deus. E até hoje o mundo inteiro, todos os poderosos do mundo, chamam Israel de Terra Santa. Então, mais ou menos, duas mulas carregando, vai dar mais ou menos uns 300 quilos de terra, para você ter noção. Então ele levou para a Síria um pouco da Terra Santa. Um pouco da terra de Israel. Mas para que ele levou aquela terra para lá, irmão? Porque com certeza, a Bíblia não fala, tem algumas histórias fora da Bíblia, que ele montou um altar na casa dele com aquela terra, e ali ele se ajoelhava e orava ao Deus de Israel. O Senhor agora é o meu Deus. Olha só que coisa poderosa, irmão.
Um homem que era idólatra, um homem que tinha que ir com o rei diante dos outros deuses e se ajoelhar diante dos outros deuses. Porque ele era o braço direito do rei. Ele até conversou com o Naamã a respeito do assunto, vocês leram o texto? Senhor, tem um problema aqui, muito sério. O Deus de Israel agora é meu Deus, mas tem um problema. Quando eu chegar lá na minha terra, o rei da Síria vai fazer que eu se prostre diante do Deus deles. E agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Olha, irmão, o homem de Deus é muito sábio. Homem de Deus tem que ser sábio. Homem de Deus tem que ser inteligente. Homem de Deus tem que ter o Espírito Santo para saber das coisas. O Eliseu garantiu para ele, vai, esse pecado não será computado para você. Esse pecado não vai contar para você. Pode ir em paz. Olha só, você já imaginou, irmão, a alegria do Naamã, curado, abençoado, salvo, transformado. Pena que a história da Bíblia não diz o que ele fez com aquela moça que morava na casa dele. É uma pena, irmão, que nós não temos o desfecho dessa história. Você imagina o que Naamã fez com aquela moça? Colocou ela lá em cima, irmão. Porque foi através dela que ele foi abençoado. Então, povo de Deus, o Naamã ficou purificado não só da lepra, mas do coração, da mente, da alma. Ele foi totalmente transformado, purificado, irmão. E levou o Deus de Israel. Não, o Deus de Israel é poderoso. O Deus de Israel me curou da lepra. Você já imaginou, irmão? Levando essa notícia ali para a Síria, que era inimigo número 1 de Israel na época. Aliás, até hoje é inimigo de Israel. Então, veja bem. Eu vou fazer uma pergunta para você, antes de chamar aqui para frente. Qual o seu porém? Fecha os teus olhos um instante. Você não precisa falar para ninguém qual é o seu porém. Não fale. Não fale para o pastor, não fale para o irmão, não fale para a irmã, não fale para ninguém. Qual é o seu porém? Fale para Deus. Fale para Deus qual é o seu porém. Isso. O que é o seu porém, irmão? É uma dor? É uma enfermidade? É um pecado oculto? Talvez você tenha um pecado oculto, que só você e Deus sabe. Esse porém aí, irmão, cuidado, hein? Pecado oculto é problema, irmão. Pecado que só você sabe. Quando você deita na cama e você começa a lembrar. E você não cansa de pedir perdão a Deus, mas não vem o perdão, não vem a paz ao coração. Qual o seu porém, irmão? É uma enfermidade. É algo que o médico falou que não tem mais jeito. Qual é o seu porém? É inimizades? É uma mágoa no coração? É a raiva de alguém? O que é o seu porém, irmão? O Espírito Santo está dando aqui várias dicas para você decidir aí qual é o seu porém. Talvez tenha mais de um. Qual o seu porém, irmão?